Olá, gente! Vamos lá para mais uma aula de patologia geral com o tema reparo tecidual comigo, professora Elvia. Então, como que ocorre o mecanismo de reparo tecidual ou por que que ele acontece? Todas as vezes que o nosso organismo ele sofre uma lesão celular ou uma lesão tecidual, é necessário que haja o reparo desse tecido, seja um reparo promovendo a chegada das mesmas células que existiam antes, né, do mesmo tipo celular pré-existente, ou então de tipos celulares diferentes. E aí, isso é o que vai diferenciar a regeneração da cicatrização. E são esses aspectos que eu vou evidenciar nessa aula. Aqui nós temos os principais componentes da matriz extracelular, ou seja, da MEC. Qual é a importância da matriz extracelular num processo de reparo tecidual? Então, é a matriz extracelular, ou seja, a MEC, que é responsável por controlar a proliferação celular. Então, esse seria o principal ponto desses componentes que existem na matriz extracelular. Além disso, ela serve como um suporte mecânico, como principalmente o controle da proliferação celular e o arcabouço da renovação tecidual. Mas o que é que tem de diferente ou o que é que proporciona ela manter, né, as divisões celulares ou nutrir aquela região onde está havendo um processo, né, de perda de tecido? Aqui, quais seriam, né, os componentes dessa matriz extracelular? Nós temos, né, aqui a região de tecido conjuntivo, onde vai ser evidenciado alguns fibroblastos, ou seja, algumas células aqui. Nós temos os vasos sanguíneos, né, o vaso sanguíneo. Aqui no vaso sanguíneo tem as células endoteliais que recobrem internamente esse vaso sanguíneo. Temos ainda aqui junto dos fibroblastos, as integrinas, que são aqui, ó, proteínas. Nós temos ainda as glicoproteínas adesivas, ou seja, que vão se unindo aos proteoglicanos para dar essa estrutura, esse suporte à matriz extracelular. Além de proteoglicanos, nós temos também o colágeno e a laminina, que também é uma proteína. Além deles estarem presentes, né, na matriz extracelular, eles também vão estar presentes na parede do vaso sanguíneo e também na membrana basal. Então, eles são extremamente importantes para dar aí esse suporte e também para sustentar o tecido conjuntivo. Então, numa lesão celular que possa invadir essa região de tecido conjuntivo, por exemplo, tanto as células, né, os fibroblastos, quanto os vasos sanguíneos, quanto essa região aqui de colágeno, elastina, proteoglicanos, enfim, eles vão estar, né, sendo sintetizados para poder reparar toda a região onde houve a lesão. Assim como também, dependendo do tamanho da lesão, da profundidade ou da extensão, o epitélio ele vai ser renovado ou não. Geralmente ele é renovado quando há ali basicamente uma lesão em profundidade e que haja aqui uma menor quantidade de epitélio removido. Quando se trata de uma lesão que tem uma grande extensão e também uma grande profundidade, geralmente e frequentemente esse epitélio ele não é renovado. O que vai ser renovado? Tecido conjuntivo, e aí ele vai se sobrepor aqui a essa região, e aí é onde a gente vai observar o processo, né, de fato, de cicatrização, ou seja, a gente vai observar que houve ali a formação de uma cicatriz, que geralmente é aquela marquinha depois de uma
lesão no tecido, de um corte, de um trauma, enfim, de algo que está ali removendo células e, como consequência, removendo o tecido, e aí é necessário que haja esse reparo. Nós temos aqui duas imagens, né, ou melhor, que mostram como que seria a diferença entre uma lesão que é superficial e uma lesão acentuada. Quando a gente fala de uma lesão superficial, há apenas a remoção de epitélio e, dependendo do tipo de lesão, pode haver também uma remoção de tecido conjuntivo, mas ela vai ser mínima. Então, a regeneração ela vai acontecer, ou seja, aquele tecido, né, que foi perdido, ele vai ser restaurado. E se a gente observar, ele fica igual ao tecido, né, que antes pré-existia. Nós temos aqui a lesão acentuada e a gente já observa aqui, ó, a formação de um tecido de granulação, ou seja, com a formação de cicatriz. E se a gente observar aqui, ó, a proliferação das células de tecido conjuntivo, mas não houve aqui, ó, a formação de células, né, epiteliais, ou a renovação dessas células epiteliais. No geral, as cicatrizes, elas acontecem, né, na superfície da pele, que é onde a gente consegue observar. Então, aqui a gente teria uma pequena, né, lesão, onde há uma formação de cicatriz, podendo haver o quê? A formação da cicatriz, justamente por conta do processo que está aqui envolvendo, que aí seria o quê? Um processo inflamatório. A gente observa que o tecido está todo avermelhado, que é também um dos indícios de haver uma formação de uma cicatriz, quando o tecido ele fica muito avermelhado, edemaciado, enfim, dolorido. E aqui a gente tem alguns mecanismos que poderiam estar regulando as populações celulares. Nós temos que a proliferação celular, ela depende da divisão celular. Como assim? Quer dizer que as células só proliferam se houver a divisão celular? Sim. Porém, existem fatores que influenciam nessa proliferação. Dentre eles, nós temos os fatores de crescimento propriamente ditos, e nós teríamos também os processos que são chave, que seria a replicação do DNA e para poder, né, ocorrer a mitose. Então, o processo-chave da proliferação celular é a duplicação do material genético. Se não duplica material genético, então aquela célula, ela pode ser uma célula anormal, instável e não seria viável para o corpo, ou para a restauração, ou para aquela função que ela está sendo ali requisitada. E aí, quais seriam, né, os fatores, os eventos que poderiam estar controlando esses processos? Nós temos aí o ciclo celular, que é onde a gente tem que relembrar que existe, né, o G1, a duplicação do material genético, que é a síntese, o G2, até a mitose, ou seja, a divisão celular propriamente dita. E quem é que controla também esse processo, esse evento? Quem controla são proteínas. Proteínas que estarão aqui influenciando para a duplicação do material genético e para o processo de divisão celular. E aí, além dessas proteínas que estão atuando aqui para haver esse evento, a gente também tem os fatores de transcrição, que para cada tipo celular nós temos fatores fatores de crescimento. Esses fatores de crescimento são proteínas que conseguem se ligar ou à superfície da célula, ou elas aumentam em quantidade, mas no geral esses fatores de crescimento eles precisam se ligar na superfície da célula, ou seja, em receptores, para induzir a divisão dessa célula e iniciar o processo aqui
do ciclo celular. Além disso, a depender do tipo de célula, a gente tem aí as células que vão se diferenciar e formar tipos celulares diferentes, para que haja de fato aquela proliferação que é necessário para o organismo. Além disso, a divisão, né, celular e a morte celular, elas são eventos que são importantes para também controlar a população celular. Então, ao mesmo tempo que há um crescimento de células, também haverá ali a morte dessas células, dependendo do tipo celular. Nós temos aqui uma tabela com os fatores de crescimento que estariam envolvidos na regeneração. E aí a gente tem aqui, por exemplo, fator de crescimento epidérmico, fator de crescimento transformador, fator de crescimento do hepatócito, fator de crescimento endotelial vascular. Então, de antemão, a gente tem que entender que as células que são responsáveis no processo de regeneração tecidual são as células que mais vão requerer fatores de crescimento, ou seja, proteínas específicas. E se a gente for observar, esses fatores de crescimento, eles são produzidos por células que também estarão ali naquele tecido, como principalmente macrófagos, que eles conseguem secretar fatores de crescimento, uma vez que eles estão ali limpando o tecido, limpando resíduos, mas também eles conseguem secretar fatores de crescimento. Temos, por exemplo, as células endoteliais, que são células que compõem o vaso sanguíneo, então elas também podem secretar fatores de crescimento para induzir que haja ali a formação de novas células. Uma vez que, num processo de lesão, o vaso sanguíneo ele faz parte desse processo, uma vez que ele começa a mandar também células de defesa para aquela região, ou então o vaso sanguíneo ele pode ser afetado e com isso ser necessário, né, que haja ali o fechamento ou o aumento desses vasos sanguíneos. Nós temos ainda a produção de células-tronco pluripotentes. O que seria isso? Naturalmente, no nosso corpo, nós temos as células-tronco que elas se diferenciam. Elas se diferenciam, por exemplo, em células do ectoderma, como as células nervosas, nas células do mesoderma, que seriam as células sanguíneas, e do endoderma, que seriam essas células mais superficiais, como, por exemplo, o epitélio. Então, será que essas células-tronco elas podem ser cultivadas em laboratório? Podem. E aí, como ou por que são elas que são escolhidas? Por conta da sua alta capacidade de replicar o material genético e, como consequência, renovar-se. Então, essas células que são coletadas de um paciente, por exemplo, elas são cultivadas em laboratório, ali são colocadas proteínas, induzido aquele processo para que elas multipliquem, ou seja, para que elas se dividam e formem novas células, para que elas possam se diferenciar quando for feita uma nova infusão, ou melhor, quando for feita uma infusão no paciente. Então, essas células tronco, elas são extremamente importantes, até para tratamentos como, por exemplo, o do câncer. A gente tem aqui um exemplo que seria a regeneração tecidual do fígado. O fígado, ele tem as suas células, né, os hepatócitos, eles têm uma alta capacidade em dividir-se, e regenerar-se. E o que acontece? São células que são estáveis, então elas precisam de um estímulo para poder dividir-se. Nessa situação aqui, seria uma pessoa, né, saudável e transplantada para um paciente receptor com uma doença hepática em fase terminal. Então, aqui a pessoa saudável e aqui a pessoa, né, que recebeu nesse caso,
o, o tecido, né? Um tecido ali normal. E aí, o que é que acontece? Quando uma pessoa, né, ela sofre com alguma doença hepática, então, ela pode receber uma parte, né, de tecido, uma vez que ele é um tecido que ele consegue regenerar-se facilmente. Porém, esse tecido, ele não regenera-se 100%, ele regenera-se cerca de 1/3. Mas, como não vai prejudicar a saúde do indivíduo que está ali doando, então, por isso que seria assim, uma glândula, né, mais fácil de ser doada, pelo fato da sua regeneração. Aqui nós temos agora as etapas do reparo por cicatrização. A primeira etapa aqui, a gente teria a inflamação. Já houve a lesão, então vai começar o processo inflamatório, vai haver a formação de um tecido de granulação para poder que haja a formação da cicatriz. Então, é necessário que haja primeiro essa aqui, essa fase, né, que é a formação do tecido de granulação, ou seja, quando os fibroblastos começam a se dividir, para que haja a formação da cicatriz. Então, quer dizer que essa região é a região onde o tecido ele não vai regenerar-se. Vai haver um reparo por cicatrização. Aqui a gente teria a formação de cicatriz com a alta quantidade de tecido de granulação. A diferença entre essas duas imagens é apenas o corante que foi utilizado para mostrar o tecido de granulação. Essas regiões mais vermelhas são regiões de vasos sanguíneos, e aí elas não coram porque elas não possuem colágeno. Aqui nós temos, né, a neovascularização ou angiogênese, que é a formação de novos vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos, quando eles são rompidos, ou então quando o organismo ele sente a necessidade de formar um novo vaso, ele começa a dividir suas células e proliferar-se. Mas é do nada? Não. Existem, né, os fatores de crescimento que estão relacionados às células endoteliais, como, por exemplo, o VEGF, que é um fator de crescimento de células endoteliais. Aqui a gente teria a união entre dois vasos sanguíneos que estão sendo ali formados. Então, isso poderia acontecer e ele formar uma espécie de ponte entre dois vasos. Então, um novo vaso foi formado e acabou ali promovendo uma ponte entre dois vasos sanguíneos pré-existentes. E aqui a gente tem uma forma mais detalhada do que seria, né, esse mecanismo de angiogênese. Primeiro, vai ocorrer uma vasodilatação no vaso sanguíneo, aumentar a sua permeabilidade, vai haver uma separação dos pericitos da superfície, né, abdominal, haverá uma migração de células endoteliais em direção à área da lesão e uma proliferação de células endoteliais. Essa proliferação, ela vai fazer com que inicie aqui, ó, uma remodelação do tubo capilar. E haverá também, né, um recrutamento de células periendoteliais para formar o vaso maduro. E a supressão da proliferação e migração endotelial e a deposição da membrana basal. Então, esse passo a passo é o que de fato ocorre para ter a formação de um novo vaso sanguíneo. E aqui a gente tem um reparo tecidual, né, pensando aí na cicatrização de feridas, e a gente pode colocar aí as 3 fases principais, que é a fase inflamatória, fase proliferativa e a fase de maturação. E aí, quando a gente observa essas 3 fases, é o que de fato está ocorrendo no organismo no momento que uma ferida ela está sendo reparada. Então, primeiro inicia o processo de inflamação com o recrutamento de plaquetas para cessar ali o extravasamento de sangue. Nós temos a proliferação de fibroblastos, que seria
a fase 2, para que haja aqui, né, uma recuperação desse tecido. E a maturação, que é quando já tem aqui ó, o meu tecido de granulação e também a síntese de colágeno, para poder que aquela região ela esteja ali recuperada, reparada. Além disso, a gente tem as feridas, né, como curas de primeira intenção ou segunda intenção. Quando a gente fala de primeira intenção, no geral, é um mecanismo de reparo mediado pela regeneração epitelial. Segunda intenção seria a perda de células do tecido. E aí, como é algo mais extenso, a gente teria de fato aí um processo de cicatrização. Nós temos ainda outro ponto bastante importante, que seria a fibrose, que ela denota a deposição excessiva de colágeno e de outros componentes da MEC, ou seja, da matriz extracelular, em um tecido, promovendo a ele a rigidez. Aqui a gente tem as etapas na cura de ferida, tanto por primeira intenção como por segunda intenção. Se a gente for observar essa primeira intenção aqui, né, a cura por primeira intenção, o tecido aqui, ó, ele retorna, né, para as células pré-existentes. E nesse daqui, há, né, uma contração da ferida, há uma depressão aqui, ó, na região. E se a gente for observar, aqui há uma alta quantidade de células inflamatórias, ou seja, de células de defesa, e a formação aqui, ó, de muitos vasos sanguíneos, justamente na tentativa aqui de recompor essa região do tecido. A gente tem aqui um exemplo de cura por primeira intenção, que seria a sutura, e se a gente observar, na sutura, o que a gente mais consegue ver é, muitas vezes, o pontilhado do que propriamente a região onde houve a lesão. Claro que em lesões mais profundas, mais graves, a sutura, ela e a cicatriz, né, da lesão, ela vai permanecer. Mas, no geral, a sutura, ela promove que haja ali uma regeneração epitelial. Nós temos as úlceras cutâneas, que são caracterizadas, né, por segunda intenção, por uma cura de segunda intenção. Essas úlceras cutâneas, no geral, são as úlceras por pressão da pele. E qualquer úlcera, né, ela forma essa cratera, né, em U. Ou seja, a região aqui do tecido, ela necrosou, houve a perda desse tecido e ele não foi reparado. O organismo ele não conseguiu recompor essa região aqui, e aí por isso que fica essa cratera no tecido. Nessa imagem aqui, a gente observa, né, a formação do tecido de granulação da derme, então é nessa região de derme, e aqui a gente tem a reptilização da epiderme, que seria essa região aqui. E a gente consegue observar essa região como se fosse o aumento dessa região aqui, que seriam as bordas aqui da úlcera. Quais seriam os fatores que conseguiriam influenciar positivamente ou negativamente no reparo tecidual? Nessas situações aqui, nós teríamos que são fatores que influenciam negativamente, como infecções, de redução do fluxo sanguíneo, traumas na lesão, onde está sendo reparado o tecido, a nutrição inadequada, localização da lesão, se forem regiões do corpo que a gente acabe havendo ali um atrito maior, isso daí pode demorar mais para reparar. A idade, pessoas mais jovens, elas acabam ali conseguindo reparar mais rápido o tecido
que é uma questão de metabolismo também. Perfusão deficiente, ou seja, relacionada ao fluxo sanguíneo. Medicações que podem influenciar negativamente no processo de reparo tecidual, corpos estranhos, seja ali um fio, uma poeira, até mesmo um corpo estranho, como classificado aí também como uma infecção. A diabetes, né, que é o excesso ali de açúcar circulando, ele prejudica também no processo de cicatrização, porque pode ser também uma porta de entrada para infecções. E as deficiências nutricionais, não só relacionadas à alimentação, mas o próprio corpo, que muitas vezes ele não consegue metabolizar de forma correta. A gente tem aqui uma anormalidade, né, no reparo tecidual, que seria a queloide. Muitas pessoas têm queloide. A queloide é algo que é o corpo que produz, mesmo você fazendo sessões para remover essa queloide, mas o que acontece? O organismo ele não vai parar de produzir esse colágeno, a não ser que seja uma queloide muito pequena, seja feito o tratamento no início ali daquela produção de colágeno, mas a probabilidade dessa queloide ela formar-se novamente é muito alta, porque é o próprio organismo que é capaz, ele já tem essa capacidade de produzir o colágeno. Essa imagem aqui, ela mostra, né, a micrografia da queloide, ou seja, a deposição do tecido conjuntivo espesso na derme. Então, aqui toda essa região mais avermelhada, irregular, parecendo não, as fibras colágenas, né, que são algumas, elas não são muito retilíneas, então a gente consegue observar aqui um emaranhado desse colágeno juntamente com o tecido conjuntivo. A contratura também seria considerada uma outra anormalidade, que é devido ao excesso, né, de contração, onde houve ali uma grande remoção de tecido, e aí o tecido ele não conseguiu recuperar-se, né, o organismo ele não conseguiu ter ali novamente aquela mesma quantidade de células, e aí acabou ficando nesse aspecto, né, de esticado. Em que regiões que acontecem, né, normalmente a contratura? Em regiões onde havia tecido muscular. Porque, primeiro, o tecido muscular, ele tem uma baixíssima mesmo capacidade de dividir-se. Então, por mais que ali ainda fica aquela camada de tecido conjuntivo formado, que dá esse aspecto, né, de contraído, mas o tecido esquelético, ele não vai ser reparado. Então, por isso que fica esse aspecto como esse mostrado na imagem. Então, queimaduras, acidentes com grande perda de tecido, acaba ficando assim na região. E após as cirurgias, né? Quais seriam as cicatrizes, ou então a cicatriz e a anormalidade mais frequente? A gente tem aí a cicatriz hipertrófica e a queloide. Dentre as características, a gente pode mencionar borda, início, contratura, regressão, prurido, que é a coceira e vermelhidão, seria o eritema, extensão da cicatriz e a resposta à cirurgia. Na cicatriz hipertrófica, no geral, ela é ilimitada. Então, onde houve a lesão, a cicatriz vai estar lá. Na queloide, não. Ela sempre ultrapassa a região da lesão. O início pode ser, né, em semanas, né? Ou então, na queloide, ele pode se manifestar em meses após a lesão. Porque é o organismo que está ali produzindo aquele colágeno. A gente tem aí a contratura, que só vai estar presente na cicatriz hipertrófica. Regressão raramente vai acontecer na queloide, só se for realmente um procedimento estético.
para poder fazer a remoção. Prurido e eritema, ele vai estar presente nas duas. A extensão da cicatriz, ela vai depender, no caso da hipertrófica, da profundidade do ferimento, mas a queloide ela sempre vai ultrapassar. E no caso da queloide, ela não tem uma resposta boa a uma cirurgia para remoção por conta dessa questão que ela pode retornar ali o crescimento. Aqui a gente tem algumas imagens de fibrose, que são as mais características, né, que é a fibrose miocárdica e a fibrose pulmonar. Então, ao passar ali por alguma infecção, por exemplo, os pulmões, o tecido ele pode voltar ali as células a dividirem-se, sendo que elas vão perder a sua função. E aí elas acabam ficando mais rígidas, perdendo a função e complicando também a vida daquele paciente que tem a fibrose, porque vai ser difícil ou praticamente impossível fazer as atividades fisiológicas normais com o tecido mais enrijecido do que o normal. Aqui a gente tem um exemplo, né, do pé diabético com a dificuldade de cicatrização. Então, o pé diabético, são vários fatores, né? Não é só a questão do reparo do tecido, mas sim a porta de entrada que é de um pé diabético para a infecção. Que aí vai ficar muito mais difícil o processo de cicatrização. Por isso que é mais fácil para o organismo, um organismo de uma pessoa, né, com diabetes cicatrizar após uma cirurgia, que seria para amputar os dedos, o pé, enfim, do que deixar que o organismo ele consiga ali recuperar-se sozinho, né, apenas ali na produção das células pelo corpo. Então, é mais fácil o organismo, né, ele conseguir recuperar-se, reparar-se, aquele tecido após uma cirurgia, do que propriamente com deixar ali apenas com aquela limpeza da ferida, enfim. Então, a própria glicose também presente, né, em pessoas que têm diabetes, ela é como se ela bloqueasse a produção ali de algumas células que ajudam no reparo desse tecido. E aí, como consequência, a porta de entrada para infecções, como consequência, é muito melhor para o paciente ele, digamos assim, ele perder ali um membro do que ele ficar ali com uma infecção crônica, enfim, duradoura. Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês em relação aos aspectos relacionados ao reparo tecidual. E até breve.